A paz do Senhor a todos, sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em Isaías capítulo 33, versículo 14. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? E quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O inferno existe e é real, e na igreja já não estão pregando sobre o inferno. Está havendo vários conceitos há muito tempo, fazendo com que as pessoas pensem que o inferno não existe. Mas o inferno existe e é real. É chamado Lago de Fogo, que é a segunda morte. Na Bíblia está o conceito verdadeiro. O inferno é traduzido no Antigo Testamento como Sheol. Em hebraico significa mundo ou morada dos mortos, e é interpretado como uma prisão, perverso, nações que se esqueceram de Deus, aonde tem muita angústia e está nas profundezas. Mas no Novo Testamento é mencionado como Hades, é o juízo final, oposição e tormentos. E também o inferno é chamado de Geena, que significa em hebraico Vale de Rinom. Vale de Rinom era um local ao sudoeste de Jerusalém. Ali antigamente fazia as práticas de idolatria, sacrifícios humanos oferecidos ao deus Moloque. Mas no Novo Testamento, este lugar, o Vale de Rinom, foi reservado para armazenamento de lixo. Era onde jogava todo o lixo da cidade de Jerusalém. E ali o fogo queimava todo aquele lixo, restos de comida, tecidos, resto de corpo humano, aonde os corpos estavam em deformação, comidos por vermes e bichos. Então este lugar, o fogo queimava o tempo todo. E Jesus Cristo simbolizou, dizendo que o Vale de Rinom era comparado ao inferno, um lugar de fogo que queima o tempo todo, aonde tem muita angústia e sofrimento. É o tormento, que ali havia uma separação entre o inferno e o céu. Então, Jesus Cristo, ele foi falar sobre o inferno. Muitas vezes ele falou e mencionou e fez comparações em suas parábolas. Então, mas a igreja, ela foi criando, esses conceitos errado sobre o inferno. E agora muitos não acreditam que o inferno existe. O inferno foi mencionado na Bíblia muitas vezes, e principalmente por Jesus Cristo, em mais de 42% das parábolas. João, Mateus, Marcos, Paulo, Apocalipse, em Isaías, todos esses mencionaram e falaram sobre o inferno. E quem somos nós, os predicadores, hoje, para não falar sobre este lugar que existe e é real?
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, a princípio. Mas em Salmo 9 está escrito que todos aqueles que não for achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. Então, em Provérbio capítulo 9, versículo 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O lago de fogo é um lugar escuro, profundo, não tem forma, profundamente escuro, aonde o fogo queima e nunca se apaga, aonde os vermes e bichos não morrem, onde as feridas dos corpos humanos nunca cicatrizam. É um lugar terrível, horrível. Ali haverá angústia, ali tem tormentos, ali é uma prisão que só tem uma porta de entrada e não tem saída. Este lugar é um lugar de agonia, sofrimento intenso, de dor e que nunca tem alívio, aonde os corpos estão em descomposição e são comidos por bicho. É um sofrimento terrível este lugar. E só tem escuridão e fogo, lago com enxofre que arde. Em Lucas capítulo 16, versículo 22, é a parábola, daquele rico e Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E nos Ardes, que é o inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão a Lázaro no seu seio, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá poderá passar para cá. Esta é aquela parábola, que descreve a parábola daquele rico e Lázaro, o mendigo. E aqui vai descrever, os dois destinos diferentes para onde vão as almas. Uma alma foi para o inferno e a outra foi levada para o céu. O inferno é um lago de fogo com enxofre que queima o tempo todo, arde como ácido. E é uma ilustração que a Bíblia traz, para o sofrimento daquelas almas que vai para o inferno, para aqueles que negaram a Jesus Cristo, para aqueles que foram jogados lá por causa dos seus pecados e que nunca se arrependeram. Então, este é um lugar terrível e que ele existe. Esse lugar é um lugar de agonia intensa, aonde nunca tem alívio para suas feridas. Está falando do corpo humano quando é jogado no inferno. Isso é um lugar terrível. Deus vai despejar a ira dele contra todos os pecados, os pecadores, os ímpios. Vai despejar a ira contra os demônios, o diabo e
todos estes sofrerão com a grande ira de Deus. No inferno, está dizendo, quando fala sobre que aquele rico pediu uma gotinha de água, né, no dedo que Lázaro levasse uma gotinha de água na língua dele, está falando que lá não haverá medicamentos, não haverá nenhum tipo de anestésico. Será um lugar de tormenta, um lugar de sofrimento, e ali nunca terá alívio. Terão feridas expostas, as pessoas sofrerão muito, aonde terá um ataque de tormento o tempo todo e o fogo ardendo todo o tempo. E a sua memória, ela não será tirada. Você vai lembrar todas as vezes que você foi chamado para o arrependimento, toda vez que você negou a Jesus Cristo, será lembrado todas as vezes que você blasfemou contra o Espírito Santo, e todas as vezes a sua memória não será tirada. Você se lembrará de tudo. Você nunca mais verá aqueles que você amava. Você será lançado neste lugar e não verá mais, porque é um lugar que tem uma porta de entrada, mas não tem a de saída. Vai ter uma grande separação. Os que estão lá serão atormentados, será um sofrimento que vai durar séculos por século, para sempre. É um lugar onde os vermes comerão a carne dos homens. É um lugar onde os vermes e os bichos nunca morrerão. Será um lugar de tormento e sofrimento, e ali serão queimados no lago de fogo de enxofre. Quem serão os que são lançados no inferno? São aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e nem das suas iniquidades e negaram a Jesus Cristo. Qual é o lugar que você, amados, quer passar a sua eternidade? Essa é a pergunta. É uma pergunta que devemos pensar e ter essa reflexão. Aonde é que você quer passar a sua eternidade? O que vai valer a pena vai ser somente o que nós fizemos para Jesus Cristo. Nada mais importa. Tudo o que fizemos para Jesus Cristo. Isso sim é importante. O Cordeiro estará lá com a espada no juízo e derramará toda a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram. O seu clamor dentro do inferno não será escutado. As suas dores não será cicatrizada. Você viverá num tormento terrível e doloroso, intenso para sempre. Lá você não terá mais a misericórdia de Deus, porque você não será ouvido. Lá não haverá a bondade de Deus. Será um suplício por toda a eternidade, por século e séculos. Toda a vida ficará lá. Quem é que vai para o inferno? Em Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então está escrito: os que estão nesta lista são os ímpios, são os devassos, são os que fazem orgias, pedofilia, os estupradores, todos aqueles que guardam, a idolatria nos seus corações, os avarentos, aqueles que amam o dinheiro e idolatram o dinheiro, são os adúlteros, são aqueles que cometem adultério. Estes não herdarão o reino dos céus. Os ladrões, aqueles que roubam pouca, em pequenas quantidades ou em grande quantidade, não herdarão o reino dos céus. Os homossexuais não entrarão no reino de Deus.
está escrito: aqueles que beberrões, os que usam drogas, álcool, aqueles que se prostituem, cometem adultério, estes são os que não entrarão no céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e fornicadores, e os feiticeiros e os idolatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, é terrível, o inferno existe e é real. E aqueles que não se arrependerem verdadeiramente e genuinamente será lançado no inferno. Quais são os que serão lançados no lago de fogo? São aqueles covardes. Quem são os covardes? Aqueles que já estão há 1 ano, 2 anos na igreja e não aceitam a Jesus Cristo. São aqueles que estão ali e sempre estão negando a Cristo. Aqueles covardes que estão escondidos. São aqueles que não acreditam em Deus, os ateus. Esses não entrarão. Aqueles que faz sexo com animais, que faz orgia, sexo com 2, 3 pessoas. São aqueles pedófilos que violam a criancinhas. São todos aqueles amantes do dinheiro, os avarentos. São os ladrões e os mentirosos que falam mentiras pequenas e grandes. São aqueles, amados, que estão dentro da igreja, falando todo tipo de mentiras. São as mentiras pequenas e grandes. Todos esses temos que arrepender verdadeiramente. Estes não herdarão o reino de Deus. Todos os que praticam o pecado e a iniquidade serão julgados no juízo final, porque tudo isso é abominável aos olhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então será por séculos e séculos. Todos aqueles que são lançados dentro do inferno nunca mais sairá de lá. Então o juízo final, os que vão para o juízo final não serão salvos. Será apenas um veredito para explicar o porquê que está sendo lançado para o inferno. O livro da vida será aberto e cada um será julgado conforme as suas obras. E depois desse julgamento será lançado no fogo, no lago de fogo, no inferno. Jesus Cristo quer que todas as almas se salvem. E é por isso que devemos pregar sobre o juízo final, para que possamos ter essa reflexão, para que podemos saber que o inferno existe e é real. E não queremos que as almas vayam para lá. Devemos levar o evangelho e predicar por todo mundo e aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Qual é a forma de ser salvo? É essa. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Você deve invocar o nome de Jesus Cristo e crer nele de todo o seu coração. Levar o evangelho e pregar sobre o arrependimento, a cruz e a salvação. Jesus Cristo, ele morreu para levar todos os nossos pecados. Ele morreu no seu lugar para que você fosse salvo.
e ressuscitou no terceiro dia e está vivo. E ele disse, consumado está, todo o sacrifício foi executado ali naquela cruz. Você deve responder a esse sacrifício, se arrepender dos seus pecados. Aceita a Jesus Cristo como seu único Salvador. Corra para Jesus. Se arrependa rápido. Essa é a única forma de se livrar do inferno e ser salvo. Ter fé, crer em Deus e confiar e ter esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de todas as suas iniquidades. E serão perdoados imediatamente se você confessar e se arrepender dos seus pecados. Corra para Jesus Cristo. Esse é um tempo de misericórdia. É um tempo aonde podemos ainda nos arrepender, porque lá no inferno não vai adiantar suplicar e nem fazer orações e nem pedir a Deus, porque lá você não será ouvido. A única forma de ser salvo é se arrepender verdadeiramente. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo não para nos condenar, mas para que fôssemos salvos. Se arrependa hoje mesmo, meus queridos amados que estão me ouvindo agora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que viesse a ter com ele, cresce e fosse salvo, e não fosse para o inferno, mas herdasse a vida eterna. Quem crê no Filho, crê na vida, passa da morte para a eternidade, para a vida eterna. Hoje mesmo, suplica pelo perdão de Deus, libera perdão, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados. Suplica pela misericórdia de Deus e Ele te perdoará no mesmo instante. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, repita comigo: meu Pai Celestial, reconheço que sou um pecador. Te peço perdão agora por todos os meus pecados. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário e levou todos os meus pecados e maldição, ressuscitou no terceiro dia e está vivo para me salvar. Creio de todo o meu coração, te peço, meu Deus, que me lave com o sangue de Cristo e escreva o meu nome no livro da vida. Se você fez essa pequena oração, se arrependeu de todo o coração e confessar os seus pecados, você acaba de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, leia a palavra do Senhor, que nos lava como água viva e vai renovando a nossa mente e enchendo do conhecimento que está na palavra. Creia de todo o seu coração, obedeça a Deus e reconheça Jesus Cristo em todos os seus caminhos. Faça a vontade de Deus, batiza nas águas e congregue na casa de Deus, que fale sobre o arrependimento, a cruz e a salvação. E prepare para ser salvo. E assim, se arrependendo, terá a vida eterna. Amém, amados? A paz do Senhor a todos.